BRB corre contra o relógio. BC fala em 5 bi, emissão bilionária e 6,6 bi em imóveis. Entenda os riscos e o plano de socorro. O presidente do BRB concedeu entrevista à TV Globo sobre a crise enfrentada pelo banco. Desde que o escândalo do Banco Master foi revelado pela Operação Compliance Zero no fim do ano passado, o futuro do Banco de Brasília, BRB, ficou incerto. As operações fragilizaram o patrimônio da instituição e a colocaram sob risco de descumprimento das regras prudenciais do sistema bancário. Desde então, BRB e Governo do Distrito Federal, GDF, atuam em várias frentes para recompor o caixa, seja recuperando recursos aplicados no Master, seja buscando novos aportes. Riscos e medidas em curso. 1. Patrimônio prudencial e capitalização. No cenário mais crítico, o BRB pode não conseguir integralizar capital suficiente para se reerguer. Em fevereiro, o banco entregou ao Banco Central, BC, um plano de capital preventivo para enfrentar os efeitos da aquisição mal-sucedida de carteiras. O BC estima que a instituição pode precisar de ao menos 5 bilhões de reais para cumprir as exigências. O BRB levará à Assembleia de Acionistas, no dia 18, a proposta de emitir até 1,67 bilhão de ações ordinárias para captar recursos no mercado. Com a emissão, o banco projeta elevar o capital social em, no mínimo, 529 milhões de reais e, no máximo, 8,86 bilhões de reais. Para sustentar a capitalização, o governo ibanês propôs e a Câmara Legislativa do DF, CLDF, aprovou o uso de imóveis públicos como garantia, em fundo imobiliário ou por venda direta. O GDF avalia esses ativos em aproximadamente 6,6 bi de reais, montante que passaria a integrar o patrimônio do BRB e reforçar os níveis prudenciais. 2. Governança, controles e liquidez. A Fitch Ratings e a Moody's rebaixaram a nota de crédito do BRB para CCC, escala global, e CCC-BRA, escala nacional, indicando maior risco. O GDF também está impedido de usar a União como garantidora de eventual empréstimo após receber nota baixa em capacidade de pagamento, CAPAG. Houve ainda afastamento judicial de executivos, ampliando a percepção de desorganização e os riscos. Esse contexto encarece um possível financiamento. Quanto maior o risco de inadimplência, piores as condições de juros e prazos. Há também o risco do BRB não conseguir converter em caixa os 12 bilhões em créditos problemáticos herdados do Banco Master, ativos de baixo valor real e difícil recuperação. Isso poderia pressionar a liquidez e afetar pagamentos a clientes, credores e obrigações operacionais. Especialistas ouvidos pelo G1 e pela TV Globo consideram esse risco, por ora, pequeno, já que o controlador do banco é o GDF, detentor de amplo patrimônio imobiliário que pode ser utilizado para evitar quebra ou liquidação. O custo recairia sobre o governo e a população do DF, com possível dilapidação gradual de patrimônio público. 3. Percepção de mercado. Apesar do BRB afirmar ter solidez e um plano de capital estruturado, o mercado mantém cautela. A Fitch retirou a expectativa de socorro automático do GDF, sinal relevante por indicar que o apoio político e financeiro do governo local não é mais presumido. Persistem incertezas quanto ao tamanho das perdas potenciais ligadas a investigações, ações judiciais e medidas de supervisão envolvendo BRB e GDF, o que aumenta a dúvida sobre se e em que medida haverá apoio. A própria Fitch relacionou fatores que poderiam, isolada ou conjuntamente, levar a um aumento da nota de crédito do BRB. Prazos e caminhos em avaliação. Até o fim do mês, o BRB deverá informar ao Banco Central e ao mercado como pretende enfrentar a crise, na prática de onde virá o reforço de capital para assegurar a continuidade das operações. Entre as alternativas: reforço vindo do GDF. O governador ibanês Rocha MDB deve sancionar na próxima semana o projeto de lei que autoriza o uso de 9 imóveis públicos para socorrer o BRB. Segundo o presidente do banco, Nelson Antônio de Souza, a preferência é constituir um fundo imobiliário com esses bens. Nesse modelo, os imóveis compõem o patrimônio do fundo, que capta investimentos remunerados pelo uso e pela valorização dos ativos. Há ainda a possibilidade do GDF captar em nome do BRB o empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Créditos, FGC. O recurso ajudaria na capitalização, mas geraria parcelas fixas ao longo de décadas. Na prática, uma rolagem da dívida até a obtenção de fontes mais sólidas. O FGC é uma associação privada sem fins lucrativos que integra o sistema financeiro nacional e atua na estabilidade do sistema, protegendo depósitos e investimentos quando instituições enfrentam dificuldades. Esse arranjo tende a evitar a intervenção do Banco Central e manter o BRB como banco distrital. Venda de ativos, recuperação de créditos e reestruturação gradual. Desde o início do caso Master, o BRB busca reorganizar seu patrimônio, inclusive com a possível venda de carteiras de crédito e de participação em subsidiárias como a BRB Financeira, operações ainda não confirmadas. No início do mês, o banco acionou o Supremo Tribunal Federal, STF, para pedir preferência na distribuição dos recursos do Banco Master sob liquidação. Judicialmente, obteve o bloqueio de 376,4 milhões em participações acionárias de Daniel Vorcaro e mais 2 investigados. Ao final, os valores podem ser reintegralizados ao BRB para amobrir perdas, mas a conclusão pode levar meses ou anos. Federalização ou reestruturação profunda. Sem garantias e capitalização suficientes, cresce a possibilidade ventilada no debate político de federalização, a transferência do controle, gestão, capital e decisões para a União ou órgão federal, sobretudo se o GDF não tiver espaço fiscal para o socorro.
Em entrevista à TV Globo nesta semana, o presidente do BRB negou a hipótese de liquidação ou federalização. G1 procurou o Ministério da Fazenda, GDF, Banco Central e BRB sobre o tema, mas não obteve retorno. Intervenção ou liquidação. É o cenário mais remoto e grave, que ganharia força apenas com nova piora da liquidez, ausência de apoio do GDF e perdas elevadas confirmadas. O presidente do BRB afirma que federalização e privatização estão estável fora de equação. Tramitação na CLDF e inquérito. A Câmara Legislativa do DF aprovou, por maioria, o projeto de socorro ao BRB que transfere 9 imóveis públicos ao patrimônio do banco. Cronologia. Segunda-feira, 2. Reunião do presidente do BRB com deputados para expor a situação patrimonial. Terça-feira, 3. Debate a portas fechadas e, no mesmo dia, aprovação do projeto em 2 turnos por 14 votos a 10. O texto segue para a sanção do governador Ibanez Rocha, MDB. Os imóveis serviram para lastrear captação de até 6,6 bi de reais no mercado financeiro. Paralelamente, a Polícia Federal instaurou um novo inquérito focado na atuação de gestores do BRB. Stay informed on our social networks at uapicom and on our portal uapicom.com.